Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai resolver um exemplo de um reator CSTR operando uma reação reversível. É um exemplo aí da nossa disciplina de cálculo de reatores químicos. O nosso exemplo tem aqui uma reação reversível em fase líquida do tipo A mais B forma 2C, com possibilidade de reversão, que seria 2C forma A mais B, é conduzida em um reator CSTR isotérmico. A alimentação desse reator contém quantidades equimolares de A e B em um solvente. A conversão do reagente A foi medida e ela vale 60%. Um outro dado que é dado aí para nós no enunciado da questão é a conversão de equilíbrio de A. A conversão de equilíbrio de A nessas mesmas condições ela vale 80%. A pergunta é, se aumentarmos a vazão volumétrica de alimentação em 50%, mantendo constantes a concentração de alimentação e a temperatura do reator, qual seria aí o novo valor de conversão de A que a gente obteria? É uma informação adicional que ele pede para a gente assumir a reação como elementar. Então vamos à solução do nosso problema, pessoal. Primeira coisa, vou caracterizar os dados aí do problema, É uma reação do tipo A mais B, forma 2C com possibilidade de reversão da reação, é uma reação elementar. Logo, RA vai ser igual a menos K1, concentração de A, concentração de B, mais K2, concentração de C ao quadrado. Lembrando aí que a gente está se referindo à taxa de A, por isso sinal negativo para tudo que consome A e sinal positivo para tudo que leva à formação de A. Outra informação relevante que a gente recebe no enunciado se refere à conversão de equilíbrio, que vale 0,8. E para essa condição específica, na conversão de equilíbrio, a gente sabe que a taxa vai ser zero. Então a gente consegue escrever a taxa nessa condição, substituindo os valores de concentração de A, de B e de C nessas condições específicas. E com isso a gente consegue correlacionar e obter aí uma relação numérica entre o valor das constantes K1 e K2. Se a gente observar, o valor de K1 ele vale aí aproximadamente 64 vezes o valor de K2. Isso é um indicativo de que a reação no sentido direto é muito mais rápida do que a reação no sentido inverso. É uma característica aí da cinética química. Dentro ainda do nosso problema, agora que a gente já tem essa informação com relação às constantes cinéticas, eu vou categorizar aí os meus problemas em um caso 1 para o reator que eu conheço os dados de conversão e um caso 2 aí para o reator que eu quero estimar qual é essa nova conversão. Então vamos resolver esse caso 1, que é esse caso para o qual a gente conhece a conversão e ela vale 0,6, tá? Primeira coisa, eu vou escrever o balanço de massa para esse reator. Esse balanço é zero, igual a vazão molar de alimentação, mais a vazão molar de saída, mais a taxa multiplicada pelo volume, Substituindo aí os valores das vazões molares na entrada, na saída e da taxa em específico aí dentro do sistema reacional, a gente consegue chegar nessa relação que a gente observa aí apresentada. Observe que a gente depende apenas da concentração inicial, da vazão volumétrica e das constantes cinéticas. A constante cinética, vocês devem recordar, a gente acabou de obter que o K1 vale 64 vezes o valor de K2. Então, com base nisso, a gente consegue ali substituir os valores, isolar e calcular, obtendo uma relação aí numérica, que 0,0682 é igual a K2CA0, que multiplica o volume dividido pela vazão volumétrica. Essa relação a gente vai usar mais para frente. Agora eu vou resolver o caso 2, que é o caso onde eu quero determinar qual seria essa nova conversão que a gente conseguiria obter. Eu sei que nesse caso a minha vazão volumétrica ela vale 50% a mais em relação à vazão volumétrica original, então por isso que aparece ali V2 igual a 1,5 V0. Estou fazendo novamente o mesmo balanço de massa, tá? 0 igual a FA0 menos FA mais aí o termo de taxa. Então aí fazendo as substituições necessárias, a gente chega nessa expressão. Só para recordar umas definições importantes, a conversão é CA0 menos CA dividido por CA0. Eu sei que CA é CB, porque o meu sistema é equimolar. Eu sei que a concentração de C ela vale 2 vezes CA0 vezes a conversão de A, a alimentada. E isso aí está diretamente relacionado com a estequiometria da reação. Mais uma vez eu vou fazer a substituição da constante cinética para isolar meu termo e vou deixar indicado aí todos os termos que eu não conheço. Lembrando que agora eu não conheço a conversão desse reator, tá? Ela é uma incógnita, por isso que está escrito ali como esse X.
A partir daí, eu chego em uma expressão do segundo grau, né? Uma expressão do segundo grau que eu posso resolver diretamente e resolvendo eu chego nesse valor aí para conversão de 0,546, que é a conversão nova do meu reator. Um detalhe muito importante que a gente precisa enfatizar nesse tipo de problema é a consideração física daquilo que a gente está observando. Observem que a minha conversão, que era de 0,6, se reduziu para 0,5455 aproximadamente, né? Em decorrência de um aumento da vazão volumétrica. Isso é muito esperado para esse tipo de operação, uma vez que ao aumentar a vazão volumétrica do meu reator, eu diminuo o tempo espacial que existe dentro desse reator contínuo, né? A molécula que entra no reator vai passar um tempo menor dentro desse reator. Isso acarreta nessa diminuição da conversão observada para o nosso sistema. Então, pessoal, pela aula de hoje era isso. A gente se encontra na nossa próxima aula. Até lá!